Você já se perguntou por quê, quando finalmente se sente pronto para uma grande meta ou vitória, tudo parece desmoronar sem motivo? A chocante verdade é: a culpa não é do azar, mas sim da sua própria energia. A importância excessiva é a única parede que se ergue entre você e o seu desejo. Este potencial destrutivo surge sempre que você atribui um valor exagerado a qualquer coisa. E o primeiro erro que quase todos cometem é fazer alarde sobre seus objetivos. Zela é claro: o silêncio calmo é uma força muito maior do que qualquer declaração pública. Ao exibir seus planos, você instantaneamente infla a importância, e as forças de equilíbrio são acionadas para intervir. O anzol dos pêndulos e a mídia. Vivemos em um mundo onde os pêndulos, estruturas energéticas sociais, buscam sua energia, e eles utilizam nosso instinto primitivo de sobrevivência como um anzol perfeito. Nosso cérebro é programado para absorver o negativo mais rápido e mais profundamente do que o positivo. A mídia e as redes sociais exploram essa fragilidade ao espalhar ansiedade e medo, pois o negativo gera mais atenção e um fluxo energético estável. Notícias, séries de drama e manchetes sensacionais funcionam como uma espiral energética, girando o pêndulo cada vez mais rápido e puxando você para o seu centro destrutivo. A mecânica da crise, o induzido. Quando você é fisgado por essa espiral, seja por uma notícia alarmante ou uma discussão tóxica, você passa por um induzido, um deslocamento de linha de vida. Ao absorver e mastigar a negatividade, você sintoniza-se com os setores do espaço de variantes onde essas situações realmente acontecem. O criador consciente, ao contrário, ouve a catástrofe, mas se recusa a interiorizá-la. Para eles, a tragédia permanece como uma notícia distante, não fazendo parte de seu layer pessoal de mundo. O receptor, ao se envolver, aumenta a probabilidade de catástrofes induzidas em sua própria vida. O custo da perfeição e do julgamento. A importância excessiva é traiçoeira porque se esconde por trás de máscaras socialmente aceitáveis. A busca por perfeição ou o ato de julgar os outros, eu sei como é o certo, e o mundo está errado, são as formas mais perigosas de importância. O criador consciente que se torna um juiz ou um idealista está, na verdade, se colocando acima do fluxo natural do universo. Essa rigidez interna, essa crença na sua superioridade moral ou técnica, cria um potencial tão violento que as forças de equilíbrio agem com a máxima força para humilhar e destruir o que foi colocado no pedestal. A ilusão das duas faces da importância. Você deve reconhecer que a importância é um só mecanismo com duas faces igualmente destrutivas: orgulho e autodesvalorização. O orgulho diz: eu sou o melhor e minha conquista é gigantesca. A autocrítica diz: eu sou fraco e não sou digno de nada. Ambas as posturas são apenas um acúmulo exagerado de atenção focada em si mesmo, um excesso de peso na balança do universo. O mundo é forçado a intervir, destruindo a causa desse desequilíbrio. Seu objetivo é parar de se dar tanto valor, positiva ou negativamente, para se tornar transparente aos olhos das forças de equilíbrio. A armadilha das cores vivas, mudança de linha. Com o tempo, a acumulação de reações negativas e de insatisfação constante, mesmo as pequenas reclamações diárias, tem um efeito devastador e pouco percebido. Elas deslocam você para outras linhas de vida dentro do espaço de variantes. O que as pessoas chamam de um mundo perdeu a cor ou os tempos antigos eram melhores não é o mundo objetivo que mudou, mas sim o seu layer pessoal de realidade que se tornou mais sombrio. Cada explosão de irritação ou descontentamento é um passo automático para um setor da vida onde as decorações são mais cinzentas, as pessoas são menos amigáveis e as oportunidades são mais raras. O segredo das cores perdidas. A prova disso é que as linhas de vida vivas e vibrantes de sua juventude não desapareceram, elas continuam a existir em outros setores do espaço. O jovem experimenta a vida com menos julgamento e menos expectativas, e por isso vive em linhas de vida mais favoráveis. O adulto, ao acumular mágoas e crenças rígidas sobre como o mundo deveria ser, afunda-se em linhas de vida mais pesadas. O mundo não piorou para todos, ele piorou para você porque o seu estado interno e sua frequência o sintonizaram com uma versão menos favorável da realidade. A chave para a alegria é parar de alimentar o negativo e retornar à frequência da aceitação. O manual de escape, a estratégia da seguridade. Para começar a reduzir a importância, o criador consciente deve adotar uma estratégia de seguridade. O medo e o nervosismo surgem quando há uma única aposta, um único resultado que precisa acontecer. Se eu não passar nesta prova, é o fim. Essa fixação cria o potencial excessivo. A solução é encontrar uma segunda opção ou uma alternativa, a seguridade. A seguridade não cancela sua meta, ela remove a pressão catastrófica. O simples fato de saber que há uma rota de fuga ou um plano B desarma a intervenção das forças de equilíbrio, fazendo com que o evento principal, a prova, a reunião
ocorra de forma muito mais suave e sem impedimentos. A ação dissipadora, o movimento constante. Outro método poderoso para neutralizar a importância é a ação. O potencial excessivo é energia estática e acumulada. O movimento a dissipa. Se você está nervoso ou obcecado por um resultado, o pior que pode fazer é ficar parado, ruminando. A ação, mesmo que seja apenas dar o primeiro passo ou mover os pés na direção da meta, quebra o ciclo de fixação mental. O movimento drena a energia da tensão, dissipando o potencial. Se a importância for muito grande e a ação for impossível, o criador consciente deve, no mínimo, desviar a atenção da fonte da tensão. A regra do não resistência, deixar passar. A maneira mais sutil de continuar alimentando a importância é através da resistência ou da luta contra o que é. Você não pode suprimir ou lutar contra a raiva, pois isso só aumenta o potencial. O método de Zeland é o desengajamento e a não resistência. Você deve permitir que o estímulo negativo passe por você sem que ele o atinja internamente. Não lute contra a notícia ruim, apenas deixe-a passar, sem julgá-la ou revivê-la. A resistência gasta energia. A neutralidade do deixar passar faz com que o pêndulo não encontre o anzol, deixando você livre para escolher o seu caminho. O julgamento como a forma mais alta de importância. A importância é uma força destrutiva que se esconde em todas as nossas avaliações diárias. O hábito de julgar eventos, pessoas, ou a si mesmo, isso é bom, isso é ruim, eu fiz errado, cria um excesso de potencial que o universo é obrigado a neutralizar. O julgamento é, na verdade, uma forma de arrogância energética disfarçada de crítica construtiva. A pessoa que julga está dizendo, eu sei o que é certo, e a realidade deveria se curvar ao meu padrão. Essa postura eleva a pessoa a um pedestal de juiz, e é justamente esse pedestal que as forças de equilíbrio derrubam. O efeito marionete e a captura dos pêndulos. O julgamento e a importância transformam o indivíduo em uma marionete perfeita para os pêndulos. Toda emoção forte, raiva, idealização, medo, é um gancho que o pêndulo espera para usar. Uma vez que você atribui significado, importância, a algo, você se torna previsível. Os pêndulos esperam até que você se irrite com uma injustiça ou se desespere com prazos, então, o puxam pelo anzol da emoção, extraindo sua energia. A única maneira de escapar é se tornar o indivíduo que o pêndulo não consegue fisgar, alguém que não se prende a nada. A tática do silêncio e a força da neutralidade. Zeland ensina que o silêncio e a neutralidade são muito mais poderosos do que a luta ou a voz alta. Se você está envolvido em um ambiente tóxico, uma família disfuncional, um relacionamento destrutivo, o único caminho é sair, mas sair sem luta, sem drama e sem histeria. Ao se recusar a alimentar o pêndulo com indignação ou mágoa, você reduz o valor energético da situação a zero. O silêncio e o desengajamento desativam o anzol, e as rotas de fuga que antes estavam invisíveis pela tensão interna se tornam repentinamente claras e óbvias. A desconstrução do perfeccionismo e da autocrítica. O perfeccionismo e a autocrítica implacável são apenas manifestações da mesma importância interna. O perfeccionista eleva a própria performance a um nível de exame vital, eu não tenho permissão para falhar, criando um potencial de tensão que sabota o próprio desempenho. O criador consciente deve abandonar essa rigidez. A preparação deve ser usada apenas como segurança, um plano B, e nunca como uma fonte de ansiedade. É preciso deixar de ser rígido e permitir a fluidez e a espontaneidade, entendendo que o esforço não deve ser suado, mas sim elegante. O desafio de estar no fluxo. A chave para o desempenho suave e eficaz é tirar o foco de si mesmo como executor e da meta como resultado crítico. O foco deve estar no processo calmo e natural. O criador consciente não se preocupa com eu devo conseguir ou isto é crucial. Ele simplesmente realiza a ação sem o drama interno. É a leveza e a despreocupação que anulam o potencial de importância. Você não trabalha de forma relaxada, mas trabalha sem o peso de que a sua vida depende daquele resultado. Esse desapego é o que impede a intervenção das forças de equilíbrio, permitindo que tudo corra de forma simples. A persistência da luta, o efeito zumbi. Quando o criador consciente se depara com a adversidade, a reação imediata do razão é lutar, brigar e tentar quebrar a parede à sua frente. Essa persistência é a prova de que a importância está ativa. Zeland afirma que, quando você eleva o peso de algo, uma meta, um princípio moral, uma ofensa, você está literalmente levantando uma parede à sua volta, e depois se surpreende por ter que escalá-la ou bater a cabeça. A importância, em todas as suas formas, orgulho, medo, críticas, é a única causa das barreiras na sua vida, e não as circunstâncias externas. O desarme do potencial excessivo.
A importância se manifesta em formas tão diversas como orgulho, autocrítica severa, idealização ou até mesmo medo extremo. Todas são expressões de algo que se tornou grande demais em sua consciência. A solução não é lutar contra esses sentimentos, pois isso só os alimenta. A chave é mudar o ponto de percepção. Use o princípio da segurança, alternativas, para remover a pressão. Se a situação é muito tensa, reduza conscientemente o seu valor. A importância desaparece onde a clareza e a aceitação se instalam. O retorno da sorte e da leveza. O objetivo final do Código Zelan é levá-lo de volta ao seu estado natural de equilíbrio, aquele que você tinha na infância, onde o mundo era leve, as possibilidades eram infinitas e o julgamento era mínimo. Esse estado não é perdido com a idade, mas sim com o acúmulo de importância. Ao parar de julgar, comparar e lutar, o calor interno se dissipa e os problemas desaparecem junto com ele. A vida só fica fácil quando você remove o peso das expectativas e permite um pouco de espontaneidade e improvisação. O princípio de ouro da liberdade. O princípio mais importante para manter a liberdade é simples: não se apegue a nada. O universo não consegue fisgar quem não está agarrado a nada. Se você se apega a uma meta, a um princípio, a uma opinião, a uma mágoa, você se torna uma marionete sob o controle dos pêndulos. A liberdade é a capacidade de permitir-se ser humano, não perfeito, e permitir que o mundo seja mundo, não uma arena de batalha. A ausência de importância não é frieza, é a sua energia devolvida para que você possa escolher conscientemente o futuro. O código final do Criador Consciente. A sua vida se desenrola exatamente na frequência que você escolhe. Você não precisa brigar ou se desgastar. Basta agir, mas sem ansiedade, cuidar, mas sem preocupação, e desejar, mas sem apego. A importância é o único obstáculo real entre você e o seu objetivo. Remova o tijolo da importância da base da parede, e a estrada se abrirá. Você é o Criador Consciente, e a sua sorte é o resultado direto do seu equilíbrio interno. Escolha a leveza, e a sua realidade se dobrará em seu favor. Agora que você tem o Código Zelan e sabe a diferença crucial entre ser um receptor e um Criador Consciente, o poder está em suas mãos. Para solidificar este conhecimento e garantir que você coloque as 15 técnicas essenciais do Criador Consciente em prática hoje mesmo, deixe um comentário abaixo com a palavra Despertei. Use esse comentário como seu gatilho de stop pessoal. Não deixe sua jornada parar aqui. Compartilhe este vídeo com quem precisa sair do cinema antigo e comece hoje a rodar seu próprio filme.